Deus seja louvado. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. A palavra do Senhor nos instrui dizendo: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não ama menos ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a tua palavra, ó Senhor. Para isso nós te pedimos, ó Deus Santo, que envies o teu Espírito de uma forma muito especial, agora que lemos a tua palavra, para que essa palavra não somente encontre lugar em nossos corações, mas que, encontrando lugar, nos converta a ti mesmo. Conserte as nossas vidas, conserte a aliança que temos contigo, fazendo-nos viver uma vida piedosa que agrade ao Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Podeis assentar. Hoje eu estou muito feliz em estar aqui, participando desse momento histórico desta igreja. Estamos começando uma caminhada aqui com vocês em Guarulhos, de uma forma agora oficial. Uma caminhada que já vinha sendo feita, com o pastor Marcos, sob mentoria do pastor Dejaci, mas hoje é um momento oficial. E é impossível para mim ter esse momento e não pensar de algumas coisas que nortearam a minha vida como pastor. Nesse ano são 31 anos de pastorado. Ordenado, eu e o pastor Dejaci vamos fazer 30 de ordenação mesmo. Jesus, incidentemente, em março, agora nesse mês de março. Mas uma coisa, irmãos, que sempre me marcou quando eu comecei o trabalho em qualquer igreja, desde a primeira igreja que eu pastoreei lá em Lusiânia, era o estudo do Sermão do Monte. Quando nós começamos a nossa caminhada em 2009, que vai dar origem à ICCR, foi o primeiro texto que eu sentei para estudar com os membros da nossa igreja, que era um grupo pequeno como o de vocês. E por que o Sermão do Monte sempre foi para mim o grande sermão que eu acho que todo crente tinha que começar sua caminhada por ele? Por uma questão simples. Ele é, de fato, o sermão que trata
daquilo que é mais importante após a nossa conversão: o chamado do discipulado. E esse tema do ser discípulo foi um tema muito forte para mim em vários momentos da minha vida, e no seminário, então, tive o privilégio de ler um livro que me impactou muito sobre isso, que inclusive minha igreja em Brasília vai ler no segundo semestre e estudar, que é o livro de um dos maiores teólogos do século XX, chamado Dietrich Bonhoeffer. Nome difícil mesmo de pronunciar, alemão, né? Então, o alemão você tem que usar bastante a garganta. Chamado discipulado. Então, esse assunto, para mim, ele sempre foi muito forte por uma questão muito simples. A gente tem um foco em evangelização, quando a evangelização não é a coisa mais importante da caminhada da igreja. A gente tem muito discurso: vamos ganhar almas, vamos ganhar almas, vamos ganhar almas. E isso não é o mais importante. Em todo o Novo Testamento, a ênfase é no sermos discípulos. Levar pessoas a Cristo é apenas o instrumento de entrada para uma vida de discipulado. E é por isso que há hoje muitos irmãos crentes piedosos, leem a Bíblia, fazem jejum, oração, vão para a igreja, são dizimistas 3, 4, 5.0. E são tão tolos, são tão infantis. São crentes que passam anos na igreja e não amadurecem. Porque eles deram uma ênfase no lugar errado. Totalmente errado. Se você olhar lá no texto de Mateus capítulo 28, a ênfase é: fazei discípulos. E nós fazemos isso indo, segundo o texto de Mateus 28, ou seja, no meu dia a dia, não é trazendo pessoas para a igreja, para evangelizar pessoas na igreja. Entendam bem isso. O culto a Deus não é lugar nenhum para você trazer visitante para ser evangelizado, gente. Aqui não é o lugar para trazer visitantes para serem evangelizados. O culto a Deus é a comunhão dos santos que são salvos, que vêm em adoração ao seu Senhor. A evangelização é algo que acontece no meu dia a dia. Por isso que lá em Mateus é indo, é na experiência da vida. Então, nessa experiência, pessoas conhecerão o nosso testemunho, conhecerão Jesus, serão batizados. E agora começam o discipulado. Ora, no texto que nós lemos, Jesus mais uma vez está insistindo nisso. E veja, há na atitude de Jesus nos evangelhos uma questão que qualquer marqueteiro teria problema nos dias de hoje. Jesus não gosta de andar com as multidões. Você pode olhar nos evangelhos que quando reúne muita gente ao redor dele, ele toma duas atitudes sempre. Ou ele se afasta, e ele bota dificuldade. Lá no Sermão do Monte é impressionante. De novo está lá a multidão, as multidões, né? Multidões ali, a palavra grega orloi, ela tem a ver com a ideia de povos, não é com o número de pessoas, mas uma variedade de pessoas das mais diversas, isso são multidões em grego. E quando essas pessoas diversas começam a se aproximar dele, lá no Sermão do Monte é interessante, ele sobe a montanha para dificultar o povo. E aí é interessante que o texto diz assim, que os discípulos seguiram ele até o monte. Ou seja, Jesus sempre põe dificuldade, ele não gosta disso. Ou ele tem uma segunda atitude. Reúne um grupo de pessoas e ele vai lá e dá um sermão desanimador. Que é do tipo, se você não está entendendo, cai fora. Se você não está entendendo a seriedade do que eu estou lhe dizendo, porque diz respeito à sua vida, à sua eternidade, cai fora. E é essa atitude que ele tem aqui.
Observe que há uma multidão, há multidões, né? O texto grego requer que a gente use a palavra no plural, ainda que em português não faça sentido usar multidões. O texto grego diz que, de novo, pessoas das mais diversas situações, geograficamente, religiosamente, de novo, diversas pessoas se reúnem em torno dele. Porque se você olhar o contexto do discurso que vem sendo feito em Lucas, ele está fazendo milagres, ele está confrontando uma cultura, ele está mostrando questões muito profundas e as multidões se reúnem. E aí qualquer marqueteiro diria, é agora, Jesus, nós vamos explodir esse negócio. E aí ele vai lá e dá uma palavra dura, difícil. E o cerne dessa palavra dele é: não pode ser meu discípulo. Versículo 26. Versículo 27. Não pode ser meu discípulo. Versículo 33. Não pode ser meu discípulo. 3 vezes ele repete isso para dizer: vocês acham que eu estou precisando de vocês aqui como multidão, que me bajula, que fica me louvando? Não, vocês não entenderam. Tem crente que acha que vir à igreja é um favor que está fazendo para Deus. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus não precisa da sua presença aqui. Deus não é um Deus fraquinho que precisa ser bajulado com as nossas canções, nossas orações. Deus não será nem menos nem mais Deus pelo que você canta, diz para Ele. Deus requer que nós o adoremos porque nós é que precisamos da adoração. Nós fomos criados seres adoradores. E então, ou eu adorarei ao verdadeiro Deus que me conduz em liberdade de vida, ou eu vou adorar falsos deuses que me escravizarão e me conduzirão à condenação eterna. Você decide. Deus não precisa de você. Deus não precisa do seu louvor. Você precisa. Porque você vai adorar o verdadeiro Deus ou um falso Deus. Você escolhe. É por isso que Jesus não precisa ficar bajulando multidões. Antes, pelo contrário, ele quer que essas pessoas compreendam bem. Andar comigo não é uma questão de bajulação, não. É uma questão de discipulado. Você quer ser meu discípulo ou não quer ser meu discípulo? Só que quando nós olhamos essa questão, a primeira observação no texto grego interessante que a gente tem é que a palavra discípulo é uma tradução para a língua portuguesa não tão fiel. Porque ela vem da palavra grega do mártir. Daquele que está disposto ao sacrifício da própria vida por algo que ele julga ser mais importante que tudo. É por isso que, então, a conclusão desse discurso de Jesus no versículo 33 é assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, não pode de fato andar comigo porque não vai haver renúncia. Por isso, irmãos, desde que nós começamos essa caminhada, nossa igreja, ICCR, ela tem ensinado aos nossos membros que realmente não nos interessa membros. Nós não somos uma igreja de membresia. Nós somos uma igreja de discípulos. Pessoas que querem olhar para o que Jesus está exigindo de nós e darmos as nossas mãos, porque não é fácil. E juntos dizemos, ok, nós vamos nos ajudar a sermos legítimos discípulos de Jesus. Porque não é fácil. Então veja, ele coloca essa dificuldade de uma forma dura logo no versículo 26. Ele diz assim: se alguém vem a mim. E aí a tradução também não ajuda muito. Porque a tradução diz assim: e não aborrece. E aí tem pessoas que acham que seguir Jesus é ser um chato que tem que aborrecer as pessoas por causa da sua fé. Porque lê
E, de certa forma, essa tradução dá até a entender esse erro. Mas, literalmente, a palavra grega e o verbo aqui que é usado, ele tem a ideia de amar menos diante de um conflito de valores. Tanto é que a Almeida Atualizada até tentou dar uma melhorada. Na notinha de rodapé dela, ela coloca assim, aborrece, isto é, ama menos. Deu uma melhorada, mas podiam ter feito corretamente já na tradução, em vez de ficar colocando nota de rodapé que o pessoal quase nem lê. Mas é mais do que isso. A questão é amar menos diante de um conflito de valores. O que Jesus está dizendo? Ora, ser meu discípulo vai colocar você várias vezes em conflito de valores, em que você vai ter que tomar uma decisão. Qual valor será mais importante para você? E aí ele faz uma sequência muito interessante, porque envolve várias implicações esse versículo 26. Primeiro, ele começa com a ideia de que eu tenho que amar menos ao meu pai e à minha mãe quando houver conflito de valores, ou os conflitos de valores. Talvez isso não tenha o peso que na cultura de Jesus tinha quando ele falou isso nos dias de hoje. A nossa cultura hoje não respeita pai, não respeita mãe. Na cultura de Jesus? Não, na cultura de Jesus, a figura do pai e da mãe era a figura de sustentação da sua vida e da sua casa. Era uma estrutura patriarcal, onde não importava, inclusive, que se você casasse, você continuava debaixo da autoridade do pai do homem. E agora ele está dizendo, há momentos que vocês vão ter conflitos com essa estrutura familiar que é a tua base. E você terá que fazer a escolha de qual valor é mais importante para você. Quando os cristãos se colocam na história primitiva, eles tiveram que fazer essas escolhas. Eles vinham de culturas totalmente pagãs. Eles cresceram adorando falsos deuses. Seu pai, sua mãe, não, era impensável, absurdo você rejeitar a religião do teu pai, da tua mãe. Nós vivemos isso numa época bem difícil de conflito com o catolicismo, quando pessoas de fato vinham uma experiência de Jesus, mas havia aquela questão, puxa, mas meu pai e minha mãe nasceram na igreja católica, como é que eu vou fazer com isso? E às vezes o pai e a mãe sequer eram católicos de verdade, eram apenas católicos praticantes, sem nenhum compromisso real com Deus. E muitos tiveram que renunciar a essa base de estabilidade que era a estrutura familiar. E Jesus está dizendo, você entende que andar comigo vai desafiar suas estruturas familiares? É por isso que a tradução ela não é boa, quando ela diz aborrece, porque em momento algum a Bíblia me recomenda desrespeitar meus pais. Não, eu sempre vou respeitá-los, mas o respeito não significa obediência sempre. Quando os valores dos meus pais, ou daquilo que para mim é minha base, minha estrutura, meu porto seguro, minha segurança, ofende aquilo que Cristo requer de mim, eu não serei desrespeitoso, eu não serei mal educado, mas eu submeterei minha obediência a Ele e não àqueles que têm autoridade sobre mim. Na cultura de Jesus, a figura do pai era um pouco ainda mais séria, porque ele tinha poder de juiz, ele tinha poder de legislação na sua casa. É por isso que quando o mandamento diz lá, né, nos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, honrar teu pai e tua mãe é uma questão mais ampla até do que o próprio pai da casa na cultura de Israel. Era também os governantes.
Porque os governantes em Israel no Antigo Testamento são chamados de pais também. E muitas das vezes esses governantes me obrigarão a dizer a eles: não. Não vos reconheço como autoridade. Veja o que está acontecendo com o nosso país hoje. Não tem como um cristão legítimo reconhecer a autoridade de um presidente corrupto, de uma corte de juízes corrupta. Nós não podemos reconhecer a autoridade deles. Obedeceremos enquanto eles forem alinhados à verdade de Deus. Mas todas as vezes que impuserem a mim a exigência de obediência, aquilo que ofende a Deus, não. Porque eu tenho que tomar a decisão. A quem eu obedecerei? De quem é que eu sou discípulo de verdade? Mas observe, há muita coisa aqui que a gente poderia explorar dentro desse versículo 26. Nós não temos esse tempo. Mas há uma outra estrutura interessante. Ele diz que se você não ama a menos num conflito de valores, sua mulher e filhos, irmãos e irmãs, você não pode ser discípulo dele. O que é que ele está dizendo? Ele continua o mesmo discurso. No meu discipulado, eu tenho que entender bem quem será o Senhor da verdade num conflito de valores. Se no conflito de valores da minha estabilidade, que vem da estrutura pai e mãe, meu pai e minha mãe não serão a referência disso, quem será a referência de valor? Quando questões emocionais e sociais forem desafiadas na minha vida. É aqui que ele começa então pela mulher. Porque quando eu saio debaixo dessa autoridade do meu pai e da minha mãe, deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher. É a segunda estrutura social. E meu irmão, minha irmã, há muitos casamentos que vivem só de aparência. Porque nós temos temor de homens e não de Deus. Você já ouviu essa frase que diz assim: eu prefiro ter paz do que ter razão? Não, essa é uma frase de covardes. Não, eu não quero ter paz e abrindo mão da razão ou da verdade. Mas os covardes fogem disso. E Jesus está dizendo: não. Quando há um conflito entre eu e minha esposa, o Senhor da verdade não sou nem eu nem ela. É Ele. Nós somos discípulos dele. E então toda essa estrutura emocional e social que a vida familiar me traz, ela será desafiada sim, por eu ser discípulo de Jesus. Isso pesa já na escolha do nosso casamento. Estamos fazendo escolhas de cônjuges que nos ajudam a crescer na direção de Cristo, ou estamos fazendo escolha de cônjuges que apenas agradam os nossos corações. É por isso que na nossa igreja não é permitido namoro, corte. Não é permitido. Isso para vocês pode soar estranho. Conheçam mais de perto a minha igreja do pastor Dejaci, os jovens da nossa igreja. Eles não têm crise com isso. Eles compreendem isso. Eu vejo na vida deles como eles compreendem a seriedade disso. Por quê? Porque na estrutura emocional e social que a família envolve, há um Senhor a quem eu obedeço, que não é o outro, é o próprio Senhor Jesus. Quando eu casei, eu ensinei uma coisa à minha esposa, também ensino aos meus filhos. Nossas decisões não têm a ver com o que nós gostamos ou cremos.
tem a ver com aquilo que o Senhor requer de nós para que Ele seja glorificado. E a grande questão, por exemplo, quando um casal está em crise, está brigando, é porque são dois pecadores mostrando a sua cara um para o outro. Eles não estão mostrando a cara de Cristo um para o outro, de quem eles deveriam ser discípulos. Quando eu estou falando para casais viajando pelo Brasil, eu digo, gente, a última coisa que eu quero ver toda manhã quando eu acordo é a cara da minha esposa. E isso não é brincadeira. Todo dia quando eu acordo é a última coisa que eu quero ver a cara da minha mulher. Da mesma forma que eu espero, e eu sei que isso é verdade, que a última coisa que ela quer ver é a minha cara quando ela acorda. Por quê? Porque como discípulo eu não sou chamado para refletir a minha cara para o outro. Como discípulo eu sou chamado a refletir a cara de quem? De Jesus para o outro. Todas as vezes que nós revelamos a nossa cara um para o outro, a gente xinga, briga, pede divórcio, finge que vai embora, enche a cara, cai no adultério, faz um diabo. Porque nós revelamos a nossa cara um para o outro, deixamos de ser discípulos. Então significa que muitas das vezes eu vou ter que olhar, como uma vez, eu lembro bem disso, eu tive uma discussão com a minha esposa e quando ela viu que a discussão tinha tomado um rumo que não ia chegar a lugar nenhum, ela olhou para mim e disse assim, ok, eu não tenho dificuldade que você possa estar certo e eu esteja errada. Eu só quero entender uma coisa. Como na sua atitude você está revelando Cristo para mim? E aí deu vontade de matar minha mulher, irmãos. Porque veja, o pecador, ele reage assim, ele fica com raiva quando ele se vê diante da verdade. Eu não preciso ser agressivo para que a verdade te agrida, a verdade sozinha te agride. No dia que ela falou isso, eu fiquei irado, eu queria matar minha mulher. Só que ela falou a verdade, adivinha o que eu podia fazer? Nada, eu tive que engolir a seco e dizer, ai, como eu odeio ter ensinado a verdade para essa mulher. Eu não sou chamado para refletir minha cara como discípulo de Jesus. Eu preciso refletir a Ele. Compreenda, isso foi logo no início do meu casamento. Você acha que eu tenho conflito com a minha mulher? São muito poucos e hoje a gente resolve isso de uma forma muito mais clara, muito mais pacífica. Porque nós entendemos, se nós estamos em conflito é porque não estamos sendo discípulos, nós não estamos refletindo aquele que deveria ser refletido. Quando eu faço algo errado, e errado aqui é pecar contra Deus, irmãos, entenda. Não é uma questão de gosto. Você pecou contra Deus. Eu preciso chamar o meu cônjuge. E pergunto, por que você está pecando contra Deus? Por isso Jesus está dizendo, tem que amar menos. Porque quando há conflito de valores, eu vou ter que exortar a minha esposa, ela vai ter que me exortar, eu vou exortar meus filhos. Meus filhos também me exortarão. E nós não teremos problema com o princípio de autoridade, porque todos ali são discípulos. Nós só queremos, de fato, obedecer a Jesus. Por isso ele vai mexer nessa estrutura emocional nossa. O meu apoio emocional não está na minha esposa, primeiramente, nem nos meus filhos. Toda a minha estrutura emocional, social, está primeiramente nele. Enquanto você não alcança o teu apoio emocional e social nele, e aí ele inclui irmãos e irmãs. Porque antes de eu chegar à minha esposa, aos meus filhos, eu vim num crescimento emocional, eu vim num crescimento relacional, social com irmãos e irmãs. É a mesma estrutura aqui.
E talvez você esteja numa relação ainda de irmãos e irmãs, é por isso que ele coloca depois. Você talvez ainda não tenha casado. Você esteja dentro de uma casa onde você tem que relacionar-se com seus irmãos. Você tem que amar menos os seus irmãos, para que Ele seja de fato o Senhor que conduzirá a sua vida. Se você não entende que toda a estrutura da tua vida está nele, veja, você não pode ser discípulo dele. E então, após desconstruir toda a questão, pai e mãe, que diz respeito a essa estrutura de sustentação, de apoio e de amparo,